Nós estamos aqui para conversar com vocês sobre esta medida provisória editada pelo governo federal no dia 1º de abril de 2020, no final do dia, já início da noite, que estabelece o Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e Renda. É um programa criado pelo governo federal para este momento de crise, para tentar diminuir os problemas que estão sendo causados com a retração da economia, principalmente com a questão da demissão em massa dos nossos trabalhadores. Essa medida provisória, ela estabelece duas situações extremamente novas, extremamente diferenciadas no ramo do direito do trabalho. A primeira delas fala da possibilidade da redução salarial com a consequente redução do tempo de trabalho. E a segunda fala da possibilidade da suspensão do contrato de trabalho por determinado tempo. Nós vamos iniciar esta fala dizendo que esta medida provisória, ela não atinge servidores públicos, nem servidores públicos estatutários, nem servidores públicos empregados pela CLT, nem aqueles que trabalham em fundações, autarquias ou empresas públicas. Então, é uma medida provisória que atende exclusivamente o serviço privado. Como não há nenhuma negativa, nenhuma exceção nesta medida provisória, eu particularmente entendo que ela também atende servidores da iniciativa privada, trabalhadores domésticos e trabalhadores rurais. Então, eu entendo que esta regra atinge os trabalhadores do comércio, da indústria, dos serviços e também trabalhadores domésticos e trabalhadores rurais. Primeiro aspecto a dizer é que ela abre aí a grande exceção, e alguns dizem, alguns doutrinadores, da sua inconstitucionalidade nesse aspecto, em razão até do fato de que, para a redução salarial e para a redução do tempo de serviço consequente e a suspensão do contrato de trabalho, há possibilidade de ser feita através de acordo individual de trabalho. Ou seja, aquela regra da Constituição Federal do artigo 7º, de que para a redução salarial e consequente redução de trabalho, ou redução de trabalho e consequente redução salarial, só poderia ser feita mediante acordo coletivo de trabalho. Esta medida provisória, ela excetua esta situação, permitindo que empregados e empregadores individualmente possam celebrar estes acordos individuais de trabalho para definirem estas situações. Feito o acordo individual de trabalho, a empresa deve encaminhar este acordo para o Ministério da Economia, para que o Ministério da Economia, a contar da data do acordo, ele já inicie o pagamento do trabalhador, seja parcial, no caso de redução salarial, seja integral, no caso de suspensão do contrato de trabalho. Esta comunicação, ela deve ser feita no prazo de 10 dias pelo empregador. Então, o empregador, de posse desse acordo individual, deve comunicar ao Ministério da Economia no prazo de 10 dias. E o Ministério da Economia efetuará o pagamento a partir da data do acordo, contado aí 30 dias de prazo para efetuar esses pagamentos. Também é importante ressaltar que quem não o fizer neste prazo, aí ele terá a obrigação de pagar os salários, seja integral no caso de suspensão ou parcial no caso de redução, enquanto o Ministério da Economia não processar este acordo, que foi enviado a destempo, ou seja, em tempo posterior aos 10 dias, e aí fica ao encargo da empresa o pagamento destes valores aos seus empregados. O valor deste pagamento feito pelo Ministério da Economia será o valor do seguro-desemprego, o valor de R$ 1.039, que é o valor mínimo pago pelo seguro-desemprego. Quem pagará será o Ministério da Economia, através da mesma forma que o empregado recebe o seguro-desemprego.
haverá, no caso de redução de tempo de serviço, o empregador poderá reduzir o tempo de trabalho do seu empregado em 25%, 50% ou 70%. Então, ele reduz o tempo, a jornada de 8 horas, reduz 25%, reduz 50% ou reduz 70%. E, correspondentemente, reduzirá também o valor do salário. Esta redução proporcional será paga pelo Ministério da Economia em cima do valor do seguro-desemprego. Se reduziu 25% o tempo de trabalho, então ele vai reduzir 25% o salário, o seguro-desemprego vai pagar 25% em cima de R$ 1.039. Se reduziu 50%, a empresa paga 50% do salário contratual e não o salário mínimo, salário contratual. E o Ministério da Economia pagará 50% do valor do seguro-desemprego. Haverá, obviamente, uma redução salarial do empregado. Vamos imaginar que ele receba R$ 3.000 por mês. Se reduzir 50% do tempo de serviço e do salário, a empresa vai pagar 1.500. O seguro-desemprego vai pagar 500, porque é metade de 1.039, 500 e pouquinho. Então, ele não vai receber os 3.000, ele vai receber 2.000 e pouquinho. Então, ele vai ter, sim, o seu salário reduzido, obviamente, a não ser que ele ganhe um salário mínimo. Se ele ganhar um salário mínimo, a empresa pagará metade do salário mínimo, o seguro-desemprego mais metade do salário mínimo, e o salário mínimo dele estará garantido. Se ele receber mais que o salário mínimo, obviamente que o salário dele será reduzido, mas ele também terá o tempo de serviço dele reduzido. O mesmo acontecerá no caso da suspensão do contrato de trabalho. Na suspensão do contrato de trabalho, a empresa não pagará nada. Neste caso, quem pagará a totalidade do seu salário mensal será o Ministério da Economia no valor de R$ 1.039. Não vai receber o salário contratual. Então, se ele recebia lá R$ 3.000, ele vai receber R$ 1.039 durante o período da suspensão do contrato de trabalho. Nestes tempos, tanto da redução de tempo de serviço, com redução salarial, quanto da suspensão total do trabalho, a empresa pode combinar com o empregado um valor de indenização para suprir esta diferença salarial. Este valor é considerado indenizatório, deverá constar no acordo individual de trabalho e não reflete para absolutamente nada, nem para pagamento de previdência, nem para pagamento de FGTS, nem para pagamento das verbas rescisórias futuras, não reflete absolutamente nada este valor da verba indenizatória. Feito o acordo individual, a empresa tem 10 dias para comunicar ao sindicato do trabalhador da realização deste acordo. É importante também dizer que os prazos são diferenciados. Na redução do tempo de serviço e de salário, o prazo máximo é de 90 dias. Então, eu só posso contratar com o empregado a redução do salário, redução de tempo de serviço por 90 dias. Vencidos os 90 dias, retoma normalmente o trabalho, retoma o pagamento salarial normalmente. A suspensão do contrato de trabalho, o prazo máximo é de 60 dias. Terminou o prazo de 60 dias, o empregado retorna ao trabalho, retorna o pagamento salarial pela empresa normalmente. Em ambos os casos, haverá uma estabilidade excepcional no contrato de trabalho pelo mesmo prazo do acordo individual. Se você fez um acordo de redução salarial e redução de trabalho por 90 dias, retornando o empregado ao trabalho, ele terá 90 dias de estabilidade no emprego, ou seja, não poderá ser demitido. Feita a suspensão do contrato de trabalho por 60 dias, ao ele retornar ao trabalho, ele terá 60 dias de estabilidade no emprego. Ele poderá ser demitido sem justa causa? Sim, só que nestes casos, o empregador terá que pagar uma indenização ao empregado de 50% sobre o salário que ele deveria receber até o final da estabilidade, além, obviamente, das verbas rescisórias. Também não poderia deixar de dizer que durante este período da estabilidade, o empregado, logicamente, pode pedir demissão, porque ninguém é obrigado a ficar no emprego, e também pode-se haver demissão por justa causa, havendo qualquer dos motivos lá
da CLT do artigo 482, né? Então, estas regras são importantes de serem ditas. A estabilidade é, portanto, garantida pelo mesmo tempo em que se fizer este acordo individual do contrato de trabalho. Quando o empregado tiver um salário maior do que 3 salários mínimos, maior do que 3 mil e poucos reais, e menor do que 12 mil reais, que é o dobro do benefício assistencial máximo, este acordo da suspensão do contrato de trabalho não poderá ser individual, só poderá ser coletivo. A medida provisória, ela beneficiou, vamos assim dizer, aquele empregado que ganha até 3 salários mínimos, com o acordo individual, beneficiou entre aspas, e beneficiou aquele empregado que ganha mais de 12 mil reais por mês e que tenha curso superior, podendo assim fazer o contrato, o acordo individual para a suspensão do contrato de trabalho. Quem ganha mais de R$ 3.500 por aí, até R$ 12 mil, só poderá suspender o contrato de trabalho através de acordo coletivo de trabalho. A medida provisória ainda, obviamente, passará pelo Congresso Nacional, mas, como é medida provisória, já publicada no Diário Oficial, numa edição extra do dia 1º de abril, ela já está em vigor. Ela deve ser aprovada nos próximos dias no Congresso Nacional. Obviamente que não haverá nenhum impedimento em o Congresso fazer as emendas necessárias ou que os deputados e senadores entenderem necessárias. Mas nós acreditamos que ela será aprovada em tempo recorde, na medida em que, obviamente, o que se visa nesta norma é a garantia do emprego dos trabalhadores. Nestes 12 minutos, eu espero ter esclarecido